pra cima, é o do falso rei. O Movimento Igreja Sem Política está aqui hoje na Marcha para Jesus, nestes dias, para interrogar os participantes, fazer perguntas para eles sobre a questão política e igreja. Pastor, queria que o pastor enfatizasse os objetivos do movimento hoje aqui. Hoje seria exatamente procurar saber deles o que eles pensam a respeito. E dentro do respeito, obviamente, a gente tentar responder para eles o que é bíblico. Então a gente vai ter uma dimensão, como foi a anterior que a gente trabalhou, desse reflexo de como as pessoas estão condicionadas a pensar e julgar como a igreja impõe, não o que está na escritura, porque o movimento existe para quê? Para defender aqueles princípios e métodos da hermenêutica do que foi visto em Jesus, né? A autoridade dele como conteúdo de fé, a autoridade dele como conteúdo de ministério, e isso, a primeira igreja que ele instituiu, com homens que ele escolheu e preparou, que serviu de modelo histórico ininterrupto para as demais seguirem. Então a gente vai tentar trazer isso um pouco para eles, essa noção, e ao mesmo tempo também ouvi-los. Aí quem vai estar assistindo esse vídeo aqui vai poder exatamente ver esse cenário caótico que é o quê? O distanciamento das pessoas que congregam hoje dentro das instituições controladas pelo Estado, o quanto elas estão distantes disso, do conhecimento. Então falta conhecimento, falta julgamento. Falta conhecimento, falta consciência. Então a gente vai deixar claro isso hoje. Como as massas, elas estão manipuladas e controladas por esse sistema político-religioso. Inclusive, hoje inaugura, né, um acontecimento na Marcha para Jesus pelo presidente da Marcha, que ele oficializou que a Marcha para Jesus ela é um patrimônio do Estado, que a gente falou no vídeo anterior. Patrimônio do Estado por quê? Porque ela cumpre as exigências e também reivindicações políticas, as mesmas da marcha gay, a mesma igual. Por isso que as duas se alinham. Uma semana é uma, a outra semana é a outra. Então está muito evidente que está sendo efetuado aí. Está muito evidente. Então a gente vai seguir hoje aqui o pessoal com essas filmagens e esse trato de ouvir o povo falar o que pensa a respeito. Então não chorem, não chorem, é de lamentar, é uma tristeza que a gente sente no coração, de escutar as pessoas falarem de Jesus e do Evangelho dessa forma. Então tá aí pra vocês uma noção disso. Vamos seguir. Concordam ou não com política dentro da igreja? Não. Não? Ok. Senhor? Também não. Também não? Também não. Igreja. Política é... Ok, mas o senhor sabe que esse movimento aí, ele representa um sistema que une as duas coisas, o Estado e a igreja. E o senhor veio hoje aqui. Tá, mas mesmo assim o senhor não concorda? Às vezes não é questão de concordar, né? Questão do que leva a política e a religião, né? Tá, que aquilo é religião. A política e a religião, eu entendo que as duas coisas se unem. Mas política e evangelho, não. Sabendo que Jesus não usou esse sistema, que esse sistema o crucificou. E hoje a gente sabe que a igreja está usando esse sistema que lá atrás o condenou. Sabendo disso, era para hoje o senhor estar aí? Seja honesto. Não, com certeza, porque veja bem, se eu estou numa marcha para Jesus, dia 11 agora vai ter uma marcha gay. O que você acha? O que vai salvar a vida? A igreja ou os gays? Mas o senhor sabia que a marcha gay e a marcha para Jesus é um patrimônio do Estado? Tudo é. Se a gente for analisar... Agora vou explicar por quê. Porque as duas cumprem as mesmas reivindicações. Ecumenismo e a visão intercultural. Sabendo disso, que as duas é um patrimônio do Estado, o senhor não pode ficar contra a marcha gay. Não, nós não estamos contra a marcha gay. Ninguém é contra nada. Você entendeu o que eu dizendo, entendeu? Que as duas servem para, existem para a mesma coisa. A política, do jeito que o presidente está fazendo agora, nós não temos que falar mais nada, não discutir nem religião, nem nada, porque tem condições. As igrejas se pontificarem e orar por um presidente e disseram que ele foi eleito por Deus. Isso. Ele não conseguiu se reeleger. Sai ele e solta o bandido, ele se reelege, entra no poder e agora a marcha chama ele para a marcha, para poder dar a ele apoio, tendo em vista que lá atrás o chamaram de demônio. Como é que o senhor fundamenta isso no caráter de Deus, essa oscilação da direita para a esquerda? Não, mas isso, a política de homem é uma coisa, a política de Deus é outra. Mas eles falam que Deus está aí, não fala? Não, Deus está em todo lugar, até na tua casa, mesmo sendo ateu. Então ele fica de boca calada e não fala nada, né? Não, quem que fez o sol? Não, tudo mas aí agora? Imagina a gente... Não, aí tudo bem. Jesus está aí? Não, com certeza tá. Tá tudo aí, isso aí? Tá aí. Okay. Do mesmo movimento que tem a marcha aí, do lado ali tem prostituta, tem gay, e aí a gente tá respeitando do mesmo jeito. Então isso... Aí nós chegamos no ponto que a gente queria chegar. Então atende a sociedade, mas não o evangelho, certo? É.
queria saber de vocês o que vocês pensam a respeito da política dentro da igreja hoje, tendo em vista que a igreja é uma instituição exclusiva de Cristo. Perfeito. Qual a sua opinião a respeito? Digamos que eu não gostaria que isso misturasse tanto a política, mas embora seja fundamental hoje que o cristão ele tenha a sua opinião, né, e ele entregue isso de uma forma, como eu posso dizer, que possa conduzir as pessoas a viver melhor. Então, assim, não é porque eu sou cristão, eu tenho que, tipo assim, ficar fechado para o mundo, né? Que você não tenha uma cidadania. Sim. Ok, mas entenda que eu não tô querendo anular a sua cidadania nem sua vida pública, Perfeito, mas querendo dizer que a igreja é dele. Sim. E que ela existe para servir pautas de interesse dele, não do Estado. Mas eu vou chegar lá com você. Então você acredita que ser político é um chamado de Deus? Não é essa a resposta. Eu acredito que o cristão ele não pode se abster, né, da condição da política. Mas não é um chamado de Deus, gestão pública. Eu entendo que não seria para o cristão. Ok. Ministério político e pastor político, você aceitaria isso como ministério? Olha, aí que tá, né? É um mundo muito pulverizado hoje, né? E polarizado também. Mas na minha opinião, o pastor ele não deve ir para a linha da política. Ok, então vamos lá. Sim. Esse sistema que está aí, ele leva todos esses elementos que você não aceita. Sim, É um sistema político religioso que você vê as duas coisas alinhadas, perfeito, e inclusive isso, Perfeito. fraudando o padrão visto em Cristo. certo. Tá? Todos eles se voltam para arrecadação política, para defender interesses de políticos e não isso, o que Jesus pediu para a igreja exercer na terra. Sim. Mesmo assim, sendo contra tudo isso, você está hoje aí. Qual a sua opinião? Sim, é muito simples. Jesus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Então não importa. Tem sal aí? Oi? E se tiver aqui? Como que Agora aqui tem, que nós estamos discutindo Não, abertamente sem isso. ninguém manipular. E Você se não tiver concorda? aqui? Não, você entendeu? E se tiver aqui, na realidade, assim como uma pequena vela, ela pode iluminar um grande ambiente escuro, então eu posso ser luz em qualquer lugar. Então se te desse um microfone hoje lá naquele palco para você falar isso, você falaria? Sim, sal da terra e luz do Vamos lá, mundo. então agora a gente vai pedir para Estevão. Puxa, se quiser nós vamos, nós não temos problema Você nenhum. entende a nossa situação? Eu entendo perfeitamente. Porque eu queria saber de você se você aceita a política dentro da igreja interferindo nas determinações doutrinárias dela, no seu ministério, enfim, essa união entre igreja e política, você concorda com isso? Se for assim para ajudar os membros, assim, agora se for política só para ver o lado, né, do pessoal mais Essa corrupção. aí não, mas se for assim Mas para aí eu ajudar, vou te perguntar uma coisa, eu queria que você fosse sincera. Quando que Jesus ele usou o Estado para atingir os seus objetivos em defesa da igreja? nunca. Mas essa aí faz. É o homem, né? Não é de Deus. Você tem essa opinião? Eu tenho essa opinião, que Deus não se agradaria disso, né? Mas como o homem está muito evoluído, né? Tá levando as coisas terrenas para dentro da igreja. Isso aí, preferi de ouvir isso de você. Um outro ponto. Na eleição passada, esse sistema apoiou um lado político. Orou por ele e disse que Deus estaria elegendo esse partido com esses objetivos, de defender a igreja. Esse presidente se elegeu, mas não se reelegeu. Então Deus falhou com ele, certo? Na opinião deles, tá? Porque a oração não deu certa. Daí, o bandido, o diabo, foi solto. Se reelegeu. Saiu da prisão e veio ser presidente desse país. Essa marcha que o ano passado trouxe um partido, chamou ele agora para vir nessa aqui. Sim. Ele se recusou, tá? Mas tem um representante dele hoje aí. Como é que a gente explica isso no caráter de Deus, essa mudança de lados? Fica difícil, né? Que bom que Ficou você tem bem essa difícil cabeça. agora, porque Jesus não pode ser da direita e da esquerda. não, Jesus é o centro. Ele não tem lado, né? Ele nunca pode ser político. Não. Jesus não gosta de política. Quem gosta de política é o homem. Entendi. Então hoje você é a favor de uma igreja que realmente ela exista para servir a Cristo sem nenhuma aliança ou conjugação com o Estado. A palavra de Deus fala que a igreja somos nós. Que ela tem que ser separada. Com certeza. Mas estando aqui hoje, nesse movimento, como é que você explica você com esse pensamento? Caramba, o povo vai te adiar. Com certeza, né? Mas é uma briga boa, hein? Mas Você hoje aqui, sem falar nada, sem tá prestigiando, não tá? sim, aquele, não o homem, né? Porque tudo é para Deus. Então vamos imaginar que se eu e você fôssemos fervorosos nessa fé que eu senti de você, de só a escritura. Sim.
Não seria importante a gente vir hoje aqui para falar o contrário do que eles estão falando? Que nem eu estou fazendo com você agora. Ao invés de botar essa camiseta. É verdade. O que eu queria saber de vocês é o que vocês pensam sobre política dentro da igreja. Se vocês são a favor ou não da política estar dentro da igreja como hoje está. Que quando eu falo política eu digo o quê? Quando a igreja passa a se posicionar, a interferir e representar o Estado no que diz respeito à eleição, nomeação, até de cargos, tornando o pastor um ministério político, etc, etc. Vocês são a favor ou não? Vou começar por você. Eu sou contra. Você é contra? Sou contra porque acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Estado tem que ser laico. É, porque senão aí o povo começa a se corromper e aí eu sou totalmente contra. E você? Também sou contra. Eu entendo que, como ela falou, acho que as coisas de Deus não devem misturar com política, né? Existe a política, a gente sabe que é importante, né, para a democracia, mas não deve misturar. Ok. E você? Eu sou em partes. Eu acho que torna-se errado quando a igreja começa a eleger político de estimação, que é idolatrar político. Mas eu acho que tem que ter sim uma intervenção da igreja, senão... Você sabe quem inaugurou esse sistema? Não. A maçonaria. Agora imagina só, o sistema político-religioso. Você é estudante, com certeza tem formação. Se você for buscar a origem da monarquia, ela é um ato de rebeldia contra Deus e se registra em história, certo ou não? Sim. Então Deus não governa pela coroa. Sim. Tá? Mas à frente o sistema político-religioso também veio ser a emancipação institucional pelo protestantismo. Quando Calvino e Lutero saíram para peregrinar, pensamentos controversos às escrituras, financiados por um fundo internacional. Rápido para você. Jesus poderia estar usando isso hoje? Ok. Perfeito. Agora só mais um detalhe. Podem encher o saco de vocês. Jesus é de direita ou de esquerda? Jesus não é nem de direita nem de esquerda. Realmente, não é de direita nem de esquerda. Também não. Entendeu como é que não encaixa? Mas vocês estão hoje aqui. Sim. E não do nosso lado para defender isso. É só essa a nossa diferença. Qual é a sua opinião a respeito de política dentro da igreja hoje, que nem esse movimento aí? Então, eu acredito que realmente política e igreja elas sempre vão caminhar junto. Mas nós temos que saber diferenciar uma coisa da outra. Como seria isso? Ah, agora você me pegou, amigo. Não sei. Entendi, mas eu vou te ajudar o raciocínio. Quem é a autoridade da igreja? Cristo ou a liderança? É Cristo, lógico, com certeza. Então, o que desce dele para nós o que é? Evangelho. Evangelho. Okay. Em que momento Jesus ele foi político? Político, Jesus não foi. Ok. Então, como nós conseguiríamos explicar isso agora, a igreja contrariando ele? Não sei te informar. Se lembra que ele entrou no templo se revoltando contra o mercado, o mesmo sistema. Sim. Como nós justificaríamos essa mudança pela visão contemporânea do que ele foi historicamente lá atrás? É isso que nós estamos, na verdade, tentando ouvir de vocês, a opinião. Você consegue entender que existe uma ruptura? Não consigo, para ser bem sincero. Você não consegue identificar que hoje o que está acontecendo aí não glorifica ele? No que diz respeito aos propósitos. Não. Porque o que a gente faz, né? Eu acredito, na minha concepção, a gente é o templo do Espírito Santo. A gente faz o nosso culto. O que determina que se é para honra e glória do Senhor, vai o desejo do nosso coração. Entendi. Se a gente está fazendo com o desejo de exaltar e glorificar a Cristo, amém. Mas você sabe que está escrito também que o Espírito que procede de Deus prega que ele veio em carne. Então o Espírito de Deus que está em nossa vida, ele nos orienta nessa capacidade de não vender consciência. Mas vamos lá. Esse movimento que está ali agora é reconhecido pelo Estado como patrimônio, como a Marcha Gay. Os dois movimentos atendem uma demanda de interreligiosidade e visão intercultural. Os dois, Marcha para Jesus e Marcha Gay, é a mesma coisa para o Estado. Politicamente falando, para o Estado. Politicamente falando. Mesmo sabendo que o Estado reconheceu como patrimônio, por quê? Porque atende exigências políticas e não evangelho, mesmo assim você concorda com a Marcha para Jesus? Não sei opinar. A opinião de vocês a respeito se pode ou não política dentro da igreja, o que vocês pensam a respeito? Começa por você, vai lá, arrisca. Eu acho que pode, na minha opinião pode sim. Eu acho que todo que chega lá, né, que nossos governantes, presidente, é instituído por Deus, então
Eu acho. E aí, lá com Jesus, quando isso aconteceu? Ele foi a um momento político ou abençoou e orou por políticos? Em algum momento você viu isso acontecer com ele, o que acontece com a igreja hoje? Não. E mesmo assim, como a gente vai explicar isso, então? Não tem resposta, né? Eu acho que só quando a gente chegar lá mesmo. Imagine você, que um dia soubesse que alguém desapropriou tua casa, entrou, invadiu ela, pegou tudo que tinha lá com essa razão, de que era por um bem social, por um bem para a humanidade. Você aceitaria que alguém usasse, utilizasse o que é seu de maneira indevida? Não. É o que estão fazendo com a igreja. Então isso está levando esse sentimento para as pessoas poderem refletir um pouco mais essa razão, o que Jesus ele foi lá atrás, do que estão fazendo com a igreja hoje. Entendeu? Mas vocês estão dando a opinião de vocês, né? Qual a opinião do senhor? A minha é que pode. Dentro da igreja? Dentro da igreja. Então, todo mundo é um político. Querendo ou não, a sua opinião expressa a sua política de vida. O senhor sabe o que significa a palavra política? É, isso. E político é influência e manipulação. Então, se a gente influencia e manipula, a gente está quebrando a moral. Eu entendo, como o senhor falou, o Estado exerce essa função, ele representa essa função. Mas a nossa dúvida é, a igreja, quando vai como igreja, ministério, ela tem que ceder? Não. Então é isso que eu estou querendo saber do senhor. Porque você como cidadão e tem em vida pública, eu entendo que o que a gente faz a nível de convivência é política. Mas uma coisa é você pegar a igreja dele, o que é dele, para fins políticos. Eleger partidos, defender ideologias, defender lados. Quando que Jesus fez isso? Jesus ele fez, na realidade, com o teu povo, com o povo dele. Ele ensinou ali o caminho, a verdade, para que as pessoas seguissem. Okay. Ele não tinha uma ideologia? Não, a ideologia de Jesus é... Um lado político? E ser salvo. Um lado político, ele tinha lado político? Não, o lado político que você está se referindo é se a igreja quer ou tem um político ou vai exercer alguém como político na igreja. Então, só para me entender o raciocínio do senhor está desassociando a igreja dele, certo? Não estou desassociando ninguém. Porque se Cristo é o cabeça da igreja está unida a ele. Sim. Então, como justificar essa linha de sistema? Uma coisa ele foi lá atrás, a outra igreja hoje. Mas por que não ter um vereador, um deputado representando uma igreja? Mas não à custa da igreja. Não à custa da igreja. Mas é o que está acontecendo. Entendeu? É o que está acontecendo lá. Não, veja, eu vou contar uma versão para o senhor do que foi 2000, do que foi a última eleição. Esse mesmo sistema defendeu um lado e uma ideologia. Orou por esse lado e falou que Deus estava desse lado. Esse lado não se reelegeu. Aí o lado que eles atacaram e chamaram de bandido e de ladrão, e estava preso, foi solto e se reelegeu. E chamaram ele para marcha agora, dizendo que querem apoiar e querem seguir. Essa troca de lado, uma coisa é uma hora são de um jeito, da hora são outra. Como explicar isso no caráter de Deus? Então, aquilo é a sua opinião. Não, eu estou entendendo, mas é aquilo que eu te falei. Jesus, ele quando chegou lá, que o povo quis Saul como rei, o que ele fez? Ele falou, se o povo quer eleger, então eu dou a bênção. Você sabe que a monarquia foi um ato de rebeldia com Deus. Não, mas deixa eu acabar Só que chegou a época que ele falou, só que ele vai fazer tudo aquilo que o teu povo não vai gostar, mas eu vou mandar ungí-lo. E depois, quando ele começou a pisar na bola, Deus constituiu quem? Davi. Para quê? Para que seguisse o segundo coração de Deus. Fosse ali na terra, segundo o mandato de Deus. Aí quando Jesus ele veio, se encarnou, ele usou essa coroa? Não. Ele usou o que é de Davi? Não, nem precisava. O senhor sabe qual foi um homem que Jesus elogiou? Um único homem que ele elogiou, não citou. Elogiou como sendo o melhor e maior de todos os homens que passaram por aqui, profeta. O senhor sabe qual? Profeta? É. E o último dos profetas? João Batista. Por que ele não fez com Davi? Aí... Errei. Você entendeu? Porque Jesus segue uma linha diferente do pensamento condicional. Eu queria saber a opinião de vocês. Uma opinião bem sincera. Olha, eu acho que a política faz parte, a igreja precisa estar presente em todos os lugares,
Agora, o que a gente tem visto nos últimos dias é uma forçação de barra, né? Entendi. É uma coisa que vai fora do normal, mas a igreja precisa estar presente, a igreja precisa intervir. Ok, e a sua opinião? Também. Acho que a igreja precisa estar alinhada com a política, sim, precisa da política, mas tem que saber usar, né? Mas tem que estar junto. Agora eu queria uma resposta de vocês sincera. Quando que Jesus ele foi esse político? Quando ele foi político? Aí você fez uma pergunta difícil, hein? Também não? Os primeiros cristãos e os primeiros apóstolos que ele escolheu a dedo e preparou e organizou a primeira igreja, vocês enxergam lá também que eles exerceram política, ou seja, ministério político ou pastor político? Tinha lá? Não, pastor político não tinha. A gente até política mesmo. Quando a gente fala de política, a gente lembra dos governadores. Aí a gente vai ver José, né? E aí a gente vai... Mas Jesus, quando ele desceu aqui na terra, ele usou a coroa? Não, ele não usou a coroa. Não. Mas me fala, sabendo agora que existe uma ruptura da igreja atual com ele, Cristo, você ainda acredita ainda que a política vale a pena? Olha, dentro da igreja não, mas a igreja precisa, como é que eu posso dizer? Fugiu a palavra. A igreja precisa intervir na política. Quando que Jesus ele usou o Estado para refrear a injustiça e defender a igreja dele? Ele não usou, porque Jesus é Jesus, né? Mas e os apóstolos? Então ele espera que a gente faça alguma coisa também. A gente precisa... Mas precisa estar escrito isso, né? Isso, eu não sou Jesus, então eu preciso... Então, agora... preciso que Jesus não precisava que ninguém interviesse por ele, era Jesus, né? Então, mas eu respeito a opinião de vocês. A gente não pode ficar sentado esperando as coisas acontecerem. Ou não, a política hoje está dentro da igreja e a igreja sendo transferida para o Estado. Qual a sua opinião? Olha, eu sou a favor que sim, porque antigamente a gente ouvia aquela matéria lá, educação moral e cívica, e a gente tinha muitos fundamentos ligados a isso. Então essa pauta aí vem trazer esses fundamentos que a gente tinha justamente. Pelo protestantismo. Exatamente, então é válido isso aí. Mas em que momento Jesus ele foi político, esse político? Jesus em toda a sua trajetória ele foi político. Mas você sabe o que significa político? Manipulação e influência. Depende da política que você está falando. Outra política? Eu posso ser político conversando contigo e eu posso ser política do que a gente vê em Brasília. O que a gente vê em Brasília... A política que está aí, por exemplo? Não, a política que a gente vê em Brasília lá já é a política de favores. Mas a que está em Brasília está aí. Não, a que está aqui não é de favores, aqui então, é de salvação. Então vamos lá. Então, baseando-se nisso, de que você entende que existe uma certa política que Jesus até usou e você tem que provar na Escritura... Eu vou contar uma história para você que como aconteceu, ela aconteceu, é verídica. Sim. Eleições passadas, certo. Esse sistema que está aí foi a favor de um lado e de uma ideologia. Abençoou e orou e falou que ele foi levantado por Deus. Ele foi eleito, mas não foi reeleito, caiu. Aí o bandido e o que estava preso, que foi escorraçado por esse mesmo sistema, foi solto. Se reelegeu, saiu. Convidaram ele para estar hoje aqui, ele se recusou. Matar um representante da esquerda hoje aqui. Junto com a direita, como é que você explica esse caráter, no caráter de Deus? Eu explico, muito fácil. A gente ora pelo nosso amigo, pelo inimigo. Mas Jesus vai ter que escolher um lado. Meu querido, Jesus morreu na cruz, por quê? Libertaram Barrabás e crucificaram Jesus, então eu já te respondi sua pergunta. Mas foi esse sistema que crucificou ele, né? Acabou tudo sua resposta agora e pergunta. Mas lembro que esse sistema crucificou ele. Esse sistema crucificou ele. Jesus estava lá protegendo toda a sociedade. Libertaram Barrabás, crucificaram Jesus. Não preciso dizer mais nada. No momento que Jesus ele tem usado o Estado para fazer isso. Não preciso dizer mais nada, meu querido. Não precisa dizer mais nada. Você está querendo me colocar contra você? Eu não vou. Imagina, eu estou ouvindo sua opinião. Obrigado por você. A opinião está dada. Obrigado. Qual a opinião tua e dela a respeito da política hoje está dentro da igreja e a igreja sendo transferida para o Estado para ser uma ferramenta eleitoral, partidária, inclusive ideológica, de escolher lados, uma hora está de um lado, outra hora está de outro. Eu queria a sua opinião de vocês. A gente vê na história da igreja isso acontecendo com a igreja primitiva, na mistura com o Império Romano, né? E não deu bom. Mas isso foi legítimo? Não foi bom, né? Porque quando o Estado começa a influenciar a igreja, a gente esquece os princípios bíblicos,
né? E começa a ser influenciado por pensamentos humanos, por pensamento do homem. Então, assim como os Estados Unidos foi fundado numa cultura de igreja, Estado. A igreja foi usada por eles para atingir geopolítica. Exatamente. Então, na nossa opinião, tem que haver essa separação mesmo. A política Você é contra? Jamais, totalmente. A política jamais deve influenciar a igreja. Você ser assim, honesta e objetiva. Vai lá, é contra ou a favor? Não, eu sou contra. Ótimo. Perfeito, é isso aí. Mas entende que esse sistema que está aí agora, ele é tudo isso que você é contra. Eu não entendo. É a primeira vez que eu venho numa marcha, né? E até tô falando para ela que a gente veio conhecer, porque a gente sempre ouviu falar, né? Já tem mais de 20 anos de evangelho, mas a primeira vez que a gente vai ver. Se realmente for, eu vou ser contra e não vou vir mais. Deixa eu te dar uma panorâmica do absurdo desse sistema que está aí, tá? Ele é um patrimônio do Estado, que quer dizer que ele cumpre as reivindicações da interreligiosidade e também da visão intercultural. E a coisa é tão séria que a parada gay é a mesma, ela tem o mesmo sentido que a Marcha para Jesus, com o Estado. As duas cumprem as mesmas reivindicações. Patrocinados. Exatamente. Não, porque cumpre os objetivos. Os objetivos são os mesmos. Reunir a massa e dar a festa. Entendeu? Então, assim, sua opinião, sabendo que nesse momento existe agora uma concentração de pessoas que estão orientadas e conduzidas por uma vontade, por um caráter que não se fundamenta em Cristo, qual a sua opinião a respeito? Se você é a favor ou contra disso? Se for isso mesmo, eu sou contra. Inclusive, o líder foi condecorado pelo Estado recentemente para oficializar o caráter disso, da Marcha para Jesus existir para ser uma marcha cultural e interreligiosa. E isso é apresentado lá no palco? Não, porque eu vou assistir agora, né? Tá chegando até tarde, se não chegar Inclusive agora, no palco, vai estar um partido lá, convidado por eles, que eles chamaram de demônio. O demônio foi solto, se reelegeu, e agora eles foram buscar apoio com ele. Então essa oscilação de lados, de escolha de lados, você consegue ver nisso alguma coisa de Deus? Não. É o que está por trás, né? A gente começa a perceber que são para outros propósitos, né? Entendi. Então diríamos que você nunca vai voltar mais para a marcha. Qual a opinião de vocês sobre política dentro da igreja? A minha opinião é trazer a política para a igreja é uma forma de manipular o povo de Deus. Okay. Eu sou totalmente contra. Essa é a minha opinião. A sua? É a mesma coisa, né? Praticamente a mesma opinião dela. Porém, assim, o povo de Deus tem que ser consciente em quem está votando. Eu acho assim, sabendo dividir as coisas... A consciência não vai ser dada pela igreja, é pelo Estado, né? Sim, exatamente. Sabendo dividir as coisas, não misturando, as coisas andam. E lembra que esse movimento a gente não tem por propósito impedir o Estado de ser o Estado, nem o político de ser político. Mas de reivindicar uma igreja que seja exclusiva de Cristo para cumprir o que é dele. Entendeu? Esse movimento aí agora é de um sistema que não cumpre isso. Ele é todo deformado, todo contraditório. Vocês são dessa opinião que hoje a Marcha para Jesus não seria uma Marcha para Jesus se nós fôssemos levar em conta o que ele foi lá atrás na história? Sim, seria. Com certeza. Qual a opinião do senhor dessa dinâmica da igreja atual referente ao Estado e o comprometimento dela com esse sistema político-religioso? Bom, na política, a igreja tem que fazer o papel dela na terra que é só evangelizar. Em relação a políticos dentro da igreja, a política tem que ficar fora da igreja. Você pode ter representação de pessoas que têm conhecimento de Deus dentro da política. E ela, dentro do sistema político de Brasília, ela pode defender pautas que não vão de contra a igreja. Exemplo, dá Santa Ceia para políticos. A Santa Ceia faz parte do corpo. Se ele é evangélico, ele tá em fé. Dentro do parlamento e com todos que a gente sabe que não são. Não, dentro do parlamento é separado. Lá o parlamento é a igreja. Não sei. Desde o Maluf. Não. Desde a Marta Suplicy. Não, a Marta Suplicy é petista. Você entende o que eu estou falando? Mas o PT está hoje aí. Não, o PT não tem aliança com o Evangelho. Não, o PT está aí agora, a Benedita está lá em cima agora no palco. A gente acabou de ver a transmissão. Ela pode até estar lá, né? Eu não vi, não fui lá. Mas você entende qual é o objetivo do movimento? A Benedita ela é totalmente petista. Se ela é por exemplo, ela é uma evangélica para mim, melancia. Verde por fora, vermelha por dentro. Eu queria uma opinião. Jesus tinha lado político? Jesus, ele era político e tinha lado político? Jesus não era político.
tinha lado político? Não tinha lado político. Então por que a igreja pode ser? Ele só veio aqui para pregar uma coisa, pregar o evangelho. A missão dele era diferente da nossa? A missão não, a missão dele foi vir salvar, restaurar aquilo que foi perdido lá atrás. Agora, se outros caminham diferentes daquilo que ele ensinou, eles que vão dar conta com Deus. Meu papel, eu fazia aquilo que Cristo me ensinou. Finalizamos aqui o nosso propósito hoje, que está formalizado em ata. Pastor, eu queria que o pastor enfatizasse isso. A formalização do nosso movimento, que nós estamos cumprindo aqui, foi firmado em assembleia, certo? Bom, são 2 dias de trabalho que o movimento veio aqui acompanhar esse evento. Aí a gente, na verdade, procurou exatamente honrar aqueles 2 objetivos. Primeiro, vim trazer essa orientação e essa educação entre as pessoas que a gente teve contato durante esse evento e também a nota de repúdio a essa liderança do que diz respeito ao que eles estão fazendo com a igreja agora. Então, esses 2 elementos estiveram presentes nesses 2 dias e o movimento procurou, dentro da nossa realidade e da nossa dificuldade, honrar. Então, a gente tem o julgamento de que o movimento agora, nesse momento, representa essa voz profética de orientação e educação da pauta, tendo em vista que a gente chega a falar do que está no escrito sagrado e as pessoas não conseguem mais sequer identificar e entender o que a gente diz. De tamanho é o afastamento das pessoas com a verdade de Cristo. Mas isso aí, esse ponto ficou em evidência que a gente honrou. Pastor, e sobre a questão dos questionamentos que nós fizemos, nós abordamos algumas pessoas, né, e elas toparam fazer entrevista e tudo mais, perguntando, né, tendo essas questões de política e igreja, religião. O pastor pode falar um pouco sobre isso? Bom, da última Marcha para Jesus, o que a gente percebeu hoje foi uma variação. A gente encontrou pessoas ali que, na verdade, elas eram contra, mas estavam aqui. Há algumas poucas que eram a favor. Mas, assim, o que é importante nisso tudo, do que a gente, na verdade, ouviu dessas pessoas, é que elas não conseguem sequer identificar uma verdade, da qual elas possam se respaldar. Tudo baseado no quê? Na opinião própria e na razão. Vejam só, o assunto é fé, o assunto é teologia, o assunto é a ciência de Deus. Não cabe a intuição, não cabe o pensamento e a razão e a opinião, porque se trata da igreja dele. Então, você percebe que as pessoas elas já foram educadas exatamente a entender o quê? Que o evangelho é uma filosofia de vida. Que o evangelho é uma condição de vida próspera, de vida materialista. Eles não entendem a vida, como Jesus pregou, como sendo uma vocação e um ofício para servi-lo com sujeição e obediência. Não, o entendimento aqui é o seguinte: a política pode, por quê? Porque ela vai beneficiar, porque ela vai ajudar a igreja, porque ela vai defender a igreja. Então eles trocam os caracteres da fé por essas motivações e pressões materialistas. É o que está acontecendo, a igreja foi vendida por essas razões materialistas, infelizmente. Mas aí todo mundo vai ouvir, vai escutar, e aí quem tiver um pouco de noção da escritura vai ficar horrorizado. Fala, caramba, será que a gente não vai encontrar alguém aí que realmente fale alguma coisa que venha de Jesus? Só sai da boca deles o que está na igreja, o que é ouvido pela liderança. É isso aí. Pastor, a última coisa que eu queria perguntar para o pastor. Nós acabamos de assistir ali na Marcha para Jesus os 2 lados políticos. Um lado que eles repudiaram, que eles chamaram de diabo, de bandido, hoje está lá em cima e eles estão orando por eles e abençoando. Nós vamos fazer uma recapitulação do antes e o de hoje, né? Porque a ideia, mas eu até falei, você viu que eu joguei para eles lá. Falei, olha, pensa comigo, né? No ano passado, a gente viu esse sistema em defesa de um lado político e de um presidente específico, ok? E que se moveu todo esse sistema moralista em torno desse presidente para defender exatamente a tese de que Deus tinha feito uma escolha por ele e pela sua ideologia política, que já é uma contradição, tá? Esse presidente não se reelegeu. Se elegeu, mas não se reelegeu. E durante todo esse processo do bolsonarismo, a gente percebeu o quê? Que esse sistema aí se prontificou em atacar a esquerda, com as suas razões, tá? E dizer que o candidato da esquerda, hoje o atual presidente Lula, era o diabo, era o capeta, era o demônio, era o cachaceiro, era isso, aquilo. O diabo foi solto, se reelegeu, é o presidente. Aí esse sistema que derramou unção naquele, pediu por aquele, chamou ele para vir na marcha de hoje com a justificativa de que vão orar
por uma autoridade política. Notem bem vocês, ele foi taxado de demônio e deixou de ser demônio porque virou presidente. E deixou de ser o capeta cachaceiro porque agora ele está presidindo. Então nota essa variação, esse mau caratismo, essa política suja. Querer colocar Jesus nisso. Então assim, é uma coisa inexplicável. Eu tenho que parar por aqui, senão me emociono e começo a falar um monte de coisa que não é para falar. Mas em compensação é muito importante quem está ouvindo aqui entender o seguinte, que nós não temos por objetivo, eu vou reforçar isso, impedir o político de ser político, o Estado da sua jurisprudência e nem também anular a vida pública para o cristão. O que nós estamos deixando claro é que o que é do Estado tem que ser discutido dentro do Estado. O que é de Cristo, o que é da igreja é da igreja. O que nós estamos vendo aí é a união desses dois fatores e o que a gente sabe é que isso que está acontecendo aí é uma arrecadação política descarada, inclusive de pessoas que são evangélicas, que estão na política, que já têm envolvimento com corrupção, que já foram afastados do poder porque foram pegos em corrupção. Então, quem segue isso aí, ele não tem inteligência, ele não tem nível intelectual, ele não tem conhecimento das coisas. É muito triste o que nós estamos falando aqui, mas é a verdade. Então a gente sai hoje aqui desse cenário deplorável, mas cumprindo a missão, cumprindo os nossos objetivos e chamando você a essa obrigação, a esse dever de levar ao conhecimento do povo aquilo que está na Escritura, aquilo que foi visto em Cristo, porque alguém tem que fazer alguma coisa. Dentro de uma ordem pacífica, dentro de uma ordem, né, obviamente organizada, pautada, porque o movimento representa isso, mas sempre ter essa preocupação. Tem muita gente que não sabe o que a gente fala. Um abraço, a gente segue o propósito. Deus abençoe todos vocês.